Mas da onde que surgiu esse sonho de fazer assim, cara, vou ser militar? Então, essa história é até um pouco engraçada, assim. Quando a gente olha, né, normalmente na sala de aula, assim, o professor pergunta, o que você quer ser quando crescer? Aí tem o médico, sempre tem o cara que fala que ele já sabe o que ele quer fazer, quer ser advogado, quer ser dentista. Eu olhava pro lado e falava que eu não me identificava com nada, assim. Não tinha nenhuma pretensão de ter alguma profissão. E isso novinho, né? Porque normalmente pergunta essas coisas quando a gente é novo. Aí, uma vez, essa história é até bem engraçada, acho que eu só cheguei a falar ela na internet uma vez. A minha irmã, eu comecei. Voltando um pouco. Eu assisti um vídeo no YouTube de um soldado contando como é que era o serviço militar obrigatório. Ele contando umas histórias, assim, engraçadas, assim, da rotina, e eu comecei a achar interessante. Aí eu falei, pô, talvez eu queira servir o serviço militar obrigatório como soldado mesmo, assim, pra ficar um ano, como eu já não sei o cara da minha vida, eu fico um ano pensando, tem essas experiências que, pelo jeito, deve ser legal, como experiência de vida mesmo, não que eu quisesse seguir carreira no serviço militar obrigatório, né, seguir carreira não, ficar 8 anos, mas queria ter a experiência mesmo de um ano. Aí eu fiquei com essa ideia na cabeça. E cheguei isso com meu pai. Falei, pô, pai, tô com a ideia de fazer, assim, o serviço militar obrigatório por um ano, pra juntar experiência enquanto eu penso no que eu quero fazer da vida. Mas isso era muito novo, assim, papo de 12 anos, Caraca, muito maneiro, novinho, porque, muito tipo, novinho. Com 12 anos eu nem sabia o que era exército. Não sabia nem que Não, era alistamento eu também obrigatório. não sabia, assim, eu só... Porque eu vi uns vídeos no Viu o vídeo YouTube no que YouTube? deve ter viralizado na época e eu achei interessante. Aí eu falei, quero ver pela experiência, porque eu sempre curti aventura, esse tipo de coisa assim, então eu queria só ter a experiência, não era carreira mesmo, era só ter experiência. Aí ele falou, pô filho, se você quiser, dá pra fazer prova pra entrar no exército que você vai ter uma carreira melhor. Mas aquilo tudo foi só uma conversa, assim, de pai e filho, nada demais, tanto que eu era muito novo, não tava nem perto de fazer qualquer tipo de prova, então foi assim, só uma conversa mesmo. Aí ficou por isso, conversamos isso e esqueci. Aí depois de um tempo, a minha irmã, um pouco mais velha do que eu, ela falou que queria ser médica e entrou na cabeça dela que ela queria ser médica no exército, assim, do nada. Falou isso. Aí ela mandou e-mail para um cursinho preparatório, um negócio assim, e eles chamaram para uma palestra sobre o exército. Então ia mostrar as carreiras militares assim. Um cursinho, já vou explicar um pouco melhor sobre, mas lá, eu sou de Santos, né, acabei nem falando. Eu nasci no interior de São Paulo, Jundiaí, mas moro desde pequeno ali no Guarujá, então Baixada Santista. Então o cursinho lá, assim, presencial, ia dar uma palestra sobre carreiras militares. E era bem aqueles cursinhos que eles vendem tipo assim, eles não é um cursinho mesmo preparatório pra te dar aula. É aquele lá que o pessoal fica fazendo na Ordem Unidas. Não sei se já viram esse negócio, sabe? Eu sei. Isso daí, que Eu sei muito bem. Tipo, Não coloca no chat o nome, rapaziada. Não coloca no chat, Não por favor. coloca. Não era- Ninguém Agora que tu sabe. falando, coloca. mas não Coloca, era cara. nenhum famoso, porque era lá na Baixada Santista. Então, Mas era a mesma mas pegada. é a mesma pegada. Então, o negócio de levar, tipo, os caras de 12 anos pra ir pra campo, essas coisas assim. Rastejar. E eles estavam dando uma palestra sobre carreira militar. E nessa palestra, eles meio que venderam como se o cara entrasse no curso, ele ia virar militar no final, como se fosse isso. É o que eles vendem. E eu era bem novo, eu tinha, eu acho que uns 13 anos por aí, e conheci o militarismo nessa palestra porque ela pediu pra eu ir com ela. E foi assim, bem sem querer, eu nem queria ir com ela, ela pediu, eu fui. Aí assisti uma palestra lá, eu achei interessante, aí acabou que ela não quis ficar, não gostou, e eu meio que fiquei nesse curso. Então eu comecei a fazer um curso preparatório com uns 13 anos mais ou menos, só que eu não estudava, era só sábado, todo sábado, em Santos, eu moro no Guarujá, quem tem uma ideia não é tão perto assim, então eu ia lá pra Santos. Ia nesse curso, era só sábado de manhã, então pra você ter uma ideia, não tem como você papirar pra uma prova desse tipo, Uma vez na estudando semana. uma vez na semana, só de manhã. Metade do tempo era tipo fazendo ordem unida, e a outra metade era uma aula de alguma coisa. Então foi um negócio que não me ajudou em preparação nenhuma, obviamente, mas pelo menos despertou em mim a vontade de ser militar. Então foi ali que eu conheci um pouco das provas. E a primeira prova que eu conheci foi a prova da SpaceX, foi a primeira que eles falaram. Aí eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. Então foi meio que assim que eu conheci os concursos. Começou querendo serviço militar obrigatório. Conversei com meu pai, ele deu a ideia. Depois, por coincidência, minha irmã me chamou pra ir numa palestra. Eu assisti, achei interessante e fiquei com a ideia. Só que foi só uma ideia também, porque eu tinha 13 anos ainda. Tava muito longe de ter esse estalo de começar a estudar. É, Cara, com 13 anos, cara. no ruim do ruim, esse curso aí serviu pra alguma coisa. Não, É, com não, certeza. serviu só pra dar o Pior estalo que inicial. Pior que serviu pra alguma Sim. coisa, né? Não pra o que eles propunham, mas serviu pra eu me ligar e querer ser militar um dia. O engraçado é que cada um teve um contato em uma diferente idade, né? Com o militarismo. Eu, Rabelo, mais velho. Depois de velho. Tu, muito mais novo. Meu irmão, bem mais novo também. Isso faz uma diferença também, né? Pro cara, Pô, né? com certeza. Porque, vou te dar um exemplo. Eu com 13 anos, não existia. Devia até existir YouTube, não lembro, que eu tô ficando velho. Acho que nem existia YouTube na minha época. E eu não tinha nenhum amigo que era militar.
nenhum parente. Então eu não tinha referência nenhuma de concurso. Quando eu fui descobrir sobre concurso, eu já tava com 18 para 19 anos ali, para eu começar a estudar. E querendo ou não, não é que o cara tá velho, mas já não é uma idade ideal. Sim. Né? Então, pô, você com 13 anos ter essa maturidade, Absurdo. já sabia, tipo assim, não, eu quero seguir esse caminho. Tem o discernimento, né? De estudo e tal. Mas assim, é engraçado até. Acho até legal falar um pouco dessa parte da escola, que a gente comentou no começo, que eu não era muito chegado dos estudos. Porque, assim, eu tinha essa já ideia, quando alguém me perguntava, eu quis esquecer, eu quero ser oficial do exército. Só que eu não fazia ideia de como funcionava pra passar. E eu, desde pequeno, eu estudava numa escola boa. Então, assim, a minha ideia era que, como eu estudava numa escola boa, se eu fizesse a prova, eu passava. Essa era a minha ideia. Só que eu não era um aluno bom. Eu era um aluno horrível, na realidade. Então já... É engraçado, tem um monte de prova lá em casa, assim, que eu guardei da escola depois que comecei a estudar. Já fiquei de recuperação em matemática, em física. Eu fazia inglês, quase reprovei no inglês, quase repeti de ano no inglês. Então, assim, eu não era bom de coisa nenhuma, assim, também nem queria. Então eu colava nas provas, assim, não era um cara que me dedicava na escola. Então foi quase o período meu período escolar todo nesse estilo de não me ligar. Então, galera do fundão e tal. Aí o que aconteceu? Em 2018, eu me mudei de onde eu morava. Eu morava lá no Guarujá e me mudei para São Vicente, que é uma cidade próxima ali na Baixada Santista, lá em São Paulo. E quando eu me mudei, eu saí da escola boa que eu estava estudando e entrei numa escola pública. Aí eu lembro até hoje, eu acho que isso eu nunca contei em lugar nenhum. Eu sentei lá para assistir aula. É lógico que isso não generaliza, mas no geral, assim, é muito diferente assim, o nível de ensino, né, de uma escola particular e uma escola pública. Então, a primeira aula que eu cheguei lá, a professora começou a dar, eu tava, em 2018, eu tava no segundo ano do ensino médio, eu acho que foi isso, segundo ano do ensino médio. Não, primeiro ano do ensino médio. Então, cheguei lá na aula e ela começou a dar, ela colocava as palavras na lousa e a galera tinha que colocar a palavra no aumentativo e no diminutivo. Pô, eu tinha... Primeiro ano, pô. Primeiro ano do ensino médio. Eu tinha 16 anos, por aí, 16 anos. Pô, eu achei aquilo absurdo, porque mesmo eu sendo a minha vida toda um cara que não prestava atenção em nada, não assistia aula, era ruim na escola, eu sabia escrever, tipo, aviãozão, sabe, um negócio assim? Eu sabia... Então, tipo, eu olhei pra aquele negócio e falei, caraca. Aí foi aí que eu tive meio que o despertar. Eu falei, pô, eu quero passar numa prova, eu quero ser oficial do exército. Se eu não estudar, eu não vou conseguir, assim, passar, porque agora... Eu olhei pra trás, né? Eu tive a vida inteira numa escola realmente boa, uma escola que se eu pegasse e quisesse ser nerd, assim, de prestação nas aulas, eu conseguia ter um desempenho bom. Só que eu nunca dei valor. Aí eu comecei a dar valor quando eu perdi, quando eu entrei numa escola pública e vi o quanto tinha perdido, porque eu não sabia, na época que eu estava na escola particular, o quão diferente era. Aí foi aí que teve estalo. Não foi o ano que eu comecei a estudar, eu só comecei a estudar mesmo em 2020. Mas eu tive o estalo de que pra conseguir o que eu queria, eu ia ter que estudar. Então foi mais ou menos assim, tipo, essa progressão de ser um aluno ruim na escola, de não prestar atenção nas aulas. E nesse ano que meio que virou a chave, porque eu entrei na escola pública e vi a diferença, que eu falei, pô, realmente, se eu não prestar atenção em aula, se eu não estudar mesmo, eu não vou conseguir passar em nada. Então foi mais ou menos aí que eu tive essa virada de chave. Como a gente tem muito tempo, eu posso fazer uma pergunta? Claro, claro. De algo que você falou anteriormente? Você falou que o teu sonho não, que o primeiro contato que você teve com o exército foi pelo YouTube, quando você viu um vídeo de alguém que serviu no alistamento militar obrigatório. Eu recebo muita pergunta assim, o Juan também, e provavelmente você também. Fala assim, Rabelo, é bizu eu entrar no serviço militar obrigatório para eu ter uma base quando eu passar no meu concurso? Ou seja, o cara quer ter a experiência militar para depois ele começar a estudar e passar no concurso e chegar bisurado. O que você acha sobre isso? Pô, eu acho que não. Não vale a pena porque, assim, pra passar num concurso o cara tem idade limite. Então, por exemplo, SpaceX, 21 anos. Se o cara perder no 18, um ano dele servindo, que ele não vai conseguir papear direito, mesmo conseguir um pouquinho, não vai conseguir papear direito, vai ser um ano a menos pra ele passar. E dependendo da base que ele tiver, se for um cara igual eu, quando comecei eu realmente não sabia nada, comecei a estudar matemática básica lá, tudo do básico. Se ele tiver uma base ruim assim, ele vai perder um ano à toa de preparação. Então eu não acho bizu. Obviamente, se o cara, foi chamado, tem que obrigatoriamente, vai vibrando, você vai conseguir experiência, vai viver uma coisa assim que você não viria em outro lugar. Porém, se fosse por opção, eu não iria. Inclusive, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu conheço muita gente, eu fiquei quase 3 anos no exército, muita gente que, lá na minha formação da SpaceX AMAN, às vezes o cara ou serviu, ou o cara se formou na NPOR, CPOR, o cara era bizonho,
E teve, pô, muito cara, eu, por exemplo, não tinha contato nenhum com o militarismo, e lá dentro consegui me sair bem. Então, assim, eu acho que não tem nada a ver. Se o cara realmente quer ser militar de carreira, sai do serviço militar obrigatório e foca em estudar. Excelente. Então, o que tu acha? Eu concordo também, eu acho que o alistamento, ele, não, entre aspas, tu perde tempo, né? Porque se você tem oportunidade dos pais ali pagar o estudo pra você, não vale a pena. Quando me perguntam isso, a primeira coisa que eu falo, pô, não vale a pena o alistamento. Você vai aprender o que é o básico do exército, que tu vai aprender também na PrEP, vai aprender na ESA, né? Indiferente. E é isso, cara, essa é a minha opinião também. E você, é aquilo que tu falou, uma coisa muito importante. Tem cara que vai ser bisonho mesmo sem ter sido militante. Tinha um monte. Cara, eu concordo com vocês em relação aos estudos. Mas no meu período básico, por incrível